trabalho. E eu espero que Deus ouça a oração do Davi, que eu consiga lembrar e acompanhar tudo que eu me preparei aqui para falar. Mas é uma alegria estar aqui de novo com vocês. Gente, vamos lá, eu peço muita atenção de vocês, eu vou tentar ser bem claro naquilo que eu vou falar aqui. Eu percebi que é um tema que a gente pouco fala na igreja, tá? Mas eu queria que vocês prestassem atenção, eu vou olhando os rostos de vocês aqui, eu vou percebendo se eu explico de novo ou não, tá? Por isso que eu pedi para acender a luz. Beleza? Ok, gente, então, uma coisa que a gente falou muito no ano passado é que o Evangelho não é uma ideia que a gente entende, ok? O Evangelho não é algo que, beleza, entendi, agora, ok, finalizou essa parte. Não, o Evangelho, a gente aprendeu no ano passado, que ele é algo que a gente encarna na nossa vida e a partir desse Evangelho, todas as coisas da nossa vida são impactadas. Tudo na nossa vida, como toda a nossa vida precisa ser vivida a partir do Evangelho. E a gente geralmente chama isso aqui de culto, né? A gente fala, vamos fazer culto, vamos ir para o culto. Mas culto, gente, mesmo assim, se a gente for entender biblicamente, culto num espaço, no sábado à noite, seria algo estranho às páginas do Novo Testamento. Porque culto mesmo é aquilo que a gente faz todos os dias. Sábado, 1h da manhã, quando você está lá cheio de vontade de pecar, você está num culto lá, sabia? Culto é tudo que nós fazemos durante a semana. Aqui é uma reunião onde nós juntos cantamos, nós adoramos, nós ouvimos a palavra, mas culto é o que nós fazemos todos os dias. E o que a gente vai falar aqui hoje, eu não sei, alguém já ouviu aqui falar do livro Como Integrar Fé e Trabalho, do Timothy Keller? Alguém aqui? Abner, Caio, Fá. Thaís, um bom candidato para o futuro Clube do Livro. É um livro incrível. O Abner trabalhou e estudou bastante sobre o BAM, Business as Mission, Abner? Como é que o Evangelho impacta a nossa visão de trabalho. Tá? Esse livro é um livro maravilhoso e eu me baseei em algumas coisas dele. E por que a gente precisa falar de trabalho, gente? Precisamos falar de trabalho e eu peguei essa definição e eu quero ler ela na íntegra porque geralmente as igrejas ficam muito preocupadas em como nós podemos servir dentro da igreja e vivemos sem ter ideia de como sermos cristãos no trabalho. Então a gente cria pessoas que servem muito bem aqui, mas a hora que chega lá, na segunda-feira, não tem diferença e não tem impacto nenhum naquilo que a gente aprende aqui. E é por isso que eu queria começar falando de 3 cosmovisões a respeito do trabalho. Bem rapidamente. A primeira delas é uma cosmovisão cultural de trabalho. Ela é uma cosmovisão vinda dos gregos. É uma cosmovisão helênica de trabalho. Que é o quê? É algo que o trabalho é algo que eu faço para conseguir dinheiro, para depois eu realmente fazer aquilo que eu gosto. Isso é uma visão. Então, é um meio para eu fazer aquilo que realmente importa. Isso é o trabalho, na cosmovisão da cultura. Segundo, carreira. Trabalho é uma carreira para eu ter uma posição social. Eu preciso construir uma carreira porque eu preciso alcançar uma posição social. O que mais? Eu trabalho para pagar as minhas contas. A gente vive, a gente tem boleto, e se você já recebe seus boletos com o seu nome em casa, você sabe do que eu estou falando. Então, essa é uma outra percepção. Eu trabalho para pagar minhas contas. Outra, eu trabalho para ficar rico. Eu quero conquistar coisas. Eu quero ter coisas, eu quero ter posses. Eu trabalho para construir uma casa, para fazer viagens, para ter o carro dos sonhos. Eu, por exemplo, tenho desejo de um dia ter uma Maverick, mas é bem distante. Mas essa ideia de trabalho eu preciso trabalhar para conseguir alguma coisa, entendeu? Ou mesmo eu preciso trabalhar porque eu casei, porque eu tenho família e eu preciso colocar comida em casa. Em última análise, o trabalho ele parece muito com uma escravidão, um mal necessário, certo?
É isso que acaba se parecendo o trabalho. Lá em Gênesis 3,17 é onde o trabalho que foi criado perfeito, ele se torna ali uma maldição. Essa é a primeira cosmovisão, que é a cultural. A segunda, que é uma cosmovisão religiosa, essa vocês vão entender. É o exemplo da fé anexada ao trabalho. Que é o quê? Você ouve que você precisa levar o evangelho para o seu trabalho. O pastor falou aqui. Elias, você precisa levar o evangelho de Jesus para o trabalho. E aí o que a gente faz? Geralmente, cristãos encaixam Jesus no seu trabalho. Eu até ia trazer uma pecinha da Clara aqui, eu esqueci. Eu ia trazer um brinquedinho assim. A fé, o evangelho, e você tem o trabalho. Você pega a pecinha assim, você encaixa eles. Como se fosse mesmo uma coisa que você... Ah, o pastor falou que é para eu levar o evangelho para o trabalho? Então, peraí, o que eu vou fazer? Vou dar um exemplo aqui. O empresário que faz um culto de inauguração da empresa dele. Ele vai lá e fala assim, estou levando o evangelho para o trabalho, vou fazer um culto de inauguração e vou consagrar o Senhor. Ou aquelas pessoas que pegam a chave do espaço, vai lá e consagra essa chave, leva para o pastor orar, aqui está ungido, põe óleo, uma bagunça, enfim. Recebe funcionários com a paz do Senhor. A empresa é minha, aqui é só a paz do Senhor que funciona. Fechou? Essa é uma outra forma. O que mais? Olha, aqui no meu estabelecimento, aqui na minha loja, só vai tocar Cassiano. Pronto. Entrou na minha loja, você vai ser abençoado. Essa é uma outra coisa. O que mais? Ó, sabe o que eu vou fazer? Vai vir aqui, o Felipe vai vir na minha loja comprar uma camiseta aqui, legal. Aí eu vou colocar um folheto bem escondidinho assim na sacola dele. Quando ele chegar em casa, ele vai ver o folheto e eu levei o evangelho para o trabalho. Essa é uma cosmovisão religiosa de como levar o evangelho para o trabalho. Gente, eu não estou dizendo que essas coisas são ruins por elas mesmas. Eu estou dizendo que isso não é levar o evangelho para o trabalho. Tá? Deus pode usar um folheto, Deus pode usar a Cassiane, uma música, qualquer coisa. Deus pode usar qualquer coisa. Eu sempre falo que Deus usou uma mula, gente. Ele não vai me usar, não vai usar um folheto ou alguma coisa. Mas isso não é sobre isso que eu quero falar aqui hoje. Tá? Isso não é integrar o seu trabalho ou cultivar o jardim de Deus através do Evangelho. Não é isso. E o que eu não quero falar de cantores, advogados, vendedores, professores, que por acaso são cristãos. Não é disso que eu quero falar. O que eu quero falar é são cantores, advogados, encanadores que são moldados diariamente no seu trabalho pelo Evangelho. Percebe a diferença? Ok? Aí, essa é a cosmovisão bíblica. Essa é a cosmovisão bíblica, onde nós, nas nossas profissões, somos diariamente moldados pelo Evangelho em nosso trabalho. E aí, por último, a cosmovisão bíblica. Trabalho é parte do ser humano. É parte de quem eu sou e é o que Deus me criou para ser. Para dar contexto, a Bíblia, gente, a Bíblia não é um amontoado de histórias. Alguém não pegou assim, deixa eu pegar algumas histórias aqui, conectar elas. A Bíblia é um livro que conta uma história. E essa história é a história de Deus. Essa história de Deus é a história de Deus e do que Ele está fazendo na história. E algo que eu quero que você pesquise depois lá no YouTube, pesquise livros, vídeos, ouça sobre cosmovisão cristã. Ouça sobre isso. Entenda um pouco mais de profundidade o que eu quero falar aqui hoje. Tá? Mas a história de Deus pode ser explicada em 3 palavras. 3 palavras. Criação, queda e redenção. Mas na real não é só a cosmovisão bíblica que pode ser explicada em 3 palavras. Se você pegar e escolher lá no catálogo do Netflix, ou for no cinema, você vai pegar um filme para assistir lá, você vai perceber que tem cosmovisão lá também. Tem a ideia de criação, queda e redenção, também tem no cinema. Vou te dar um exemplo. Você pega um filme, como que é normalmente o roteiro de um filme? Ele começa a apresentar os personagens.
Aí ele mostra os personagens, a família deles, do que eles gostam. É meio que um ambiente florido. Então começa a contar uma história para você gostar daqueles personagens, né? Para você sofrer depois. Calma. Então, goste dos personagens aqui. É como se fosse mesmo criação. É tudo belo, a família lá, tomando café da manhã, estilo Doriana lá, a família Doriana. Os filmes geralmente começam assim, mas no meio tem um drama. Geralmente tem um drama, que a gente chama aqui, que é a queda. Esse drama apresenta problemas, dificuldades, alguém morre, alguém é assaltado, geralmente alguém é sequestrado, e aí nesse sequestro acontecem algumas coisas, até que, se você é igual a mim, você não consegue dormir sem ver o final do filme. A Bárbara consegue. Muitos, inclusive. Você fica até o final e aí você chega na parte da redenção. Criação, queda, lá, o drama, e aí tem redenção, que é quando o mocinho encontra a forma de resolver os problemas, é quando a novela termina em casamento, em viagem, é quando as coisas funcionam. A gente chama isso de final explicado ou final feliz, certo? E geralmente a gente não gosta de filme que não tem fim, né? Assim, caramba, eu perdi 2 horas da minha vida e não falou nada no final, não teve redenção, né? Então, essa é uma abordagem comum. Mas, quando olhamos para a história de Deus, Ele nos cria lá no princípio para a sua glória e para cultivar, ou seja, para o trabalho. E para você que quer casar, por exemplo, eu já falei isso aqui para vocês e vou repetir, para você que quer casar, olha lá no Gênesis, trabalho vem antes do casamento. Então, se você quer casar, calma, trabalho vem antes do casamento, tá? Isso é Jesus colocou numa sequência lá. Adão, você vai aprender a cultivar, você não vai pedir mesada para mim, né, Adão? Então, na Bíblia, também temos essa ideia de criação, queda e redenção. Deus nos cria com um propósito de cultivo, com um propósito de cuidar e de governar, é o que diz lá em Gênesis. Vocês vão governar. E há muito trabalho na criação perfeita de Deus. Trabalho não é uma punição, gente. Trabalho é parte da criação perfeita, mas eu diria que é um trabalho na medida certa. E a queda é quando a gente escolhe se desligar do autor da vida. É quando a gente pede demissão de um projeto maravilhoso de Deus. A gente escolhe, em Adão, a gente escolhe a proposta da serpente. Você, entre aspas, está bem empregado, você escolheu a proposta da serpente lá. Aceitou. E não é que nós não queremos trabalho, é que a gente quer trabalho do nosso jeito. A gente quer trabalho estilo Babel, estilo eu quero ser grande, eu quero aparecer, eu quero construir. Essa é a ideia de queda na perspectiva de trabalho. E redenção. Redenção, Deus ele nunca foi pego de surpresa, vocês sabem disso, vocês vieram, estão vindo na EBD, eu espero que sim, vocês sabem que um dos atributos de Deus é que ele é onisciente. Deus não foi pego de surpresa com a queda, ele já sabia disso tudo, mas ele que cria um plano de resgate por meio da morte de Jesus, que desencadeia e dá pontapé a um final e a uma história de redenção que ainda não terminou, mas já começou. Criação, queda e redenção. E para a gente começar, lá em Gênesis 2:5, diz que não havia... Vocês vão ver que hoje é uma pregação um pouco diferente do que eu costumo fazer, é um pouco mais temática. Mas lá em Gênesis 2:5 fala que não havia homem para cultivar o solo. Em outras palavras, Deus criou tudo assim, Deus criou o verde, os mares, de repente, ops, peraí, está faltando alguém aqui para governar. Gênesis 2:5. Não tinha, estava faltando alguém ali. Então Deus criou o homem. Então o trabalho é parte de nós como princípio da criação de Deus. Deus ele nos cria a sua imagem e semelhança. A Bíblia diz que Deus é um Deus trabalhador, ele trabalha. E geralmente quando alguém pergunta assim, o que você é? O que a gente responde? Eu sou secretária, eu sou analista, eu sou programador, eu sou dentista.
Eu sou médico. Mas na real, não é isso que nós somos. Nós estamos dentista. Nós estamos médico. Nós estamos secretários. Porque no princípio Deus nos cria a sua imagem, a sua semelhança como filhos. Certo? E é por isso que a gente começa a entender que muita gente fica depressiva quando fica impossibilitada de trabalhar ou se aposenta. Porque o que definiu ela por 50, 60 anos que foi o trabalho já não existe mais. Então ela já perdeu a referência de quem ela é. Percebe? E eu queria lembrar vocês que tem 3 coisas, e as 3 coisas mais importantes da vida que você... As 3 perguntas mais importantes que vocês precisam responder na vida, gente. Primeiro, a que Deus você vai servir? Primeira pergunta que você precisa responder. Segunda, com quem você vai casar? Com quem você vai aliançar a vida? Isso vai impactar tudo, todo o resto. E terceiro, o que é que você vai fazer da vida? Com o que você vai trabalhar? Você vai gastar a maior parte do seu tempo trabalhando. Ok? Então, as pessoas creem, mas as pessoas que creem em Jesus e recebem o Espírito Santo, elas trabalham, vivem, e o seu viver é cultivar o jardim. As pessoas que agora creram em Jesus e receberam o milagre da conversão, a vida normal delas é trabalhar para cultivar o jardim. Se é verdade que em Adão o jardim que Deus criou virou mato, aqueles que agora receberam Jesus como Senhor estão de novo transformando o mato em jardim. Na vida, nas suas relações, em tudo. E o reino progride através daqueles que são discípulos de Jesus. E no fim, lá no fim, esse reino de Deus vai ser estabelecido. Todo mal vai ser extirpado. Todo mal vai ser... Deus vai destruir com todo o mal, gente. E essa é a nossa esperança. Criação, queda e redenção existem para que existem uma consumação um dia. Para que o reino de Deus um dia seja completo. E se tornar cristão, então, aqui agora, para a gente se tornar cristão, é ser parte dessa história que é a história de Deus. Isso significa que todas as áreas da sua vida, todas, seja a relação com seus pais, seja a relação com seus superiores no trabalho, seja com seus professores, todas as áreas da nossa vida, agora que nós nos tornamos crentes em Jesus, precisam ser vistas e avaliadas através da ótica do reino. Através do Evangelho. Do reino que Jesus vem inaugurar. Porque o Evangelho é o meio pelo qual o reino avança. É o meio pelo qual o reino cresce. O Evangelho que é a boa notícia de Jesus. Então o Evangelho deve influenciar tudo que você faz, gente. Tudo. Qualquer detalhe. O Vini ali que estava jogando futebol, como é que o Evangelho impacta a forma como ele lida com o trabalho dele? Como é que o Evangelho impacta a forma como o Felipe lida com o trabalho dele? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer, porque o Evangelho não é algo que a gente seleciona, põe numa gaveta e fecha lá todo domingo e todo sábado, ou quando o PG termina. Ele precisa impactar tudo, tudo, todas as coisas que nós fazemos. E grande parte, como eu falei, é o tempo que a gente passa no trabalho. Seja você trabalhando numa empresa dos seus sonhos, seja você servindo como voluntário aqui, seja você ajudando os seus pais em casa, lavando louça. Em casa, nós éramos 4 irmãos, minha mãe saía e ficava uma listinha assim na geladeira das tarefas de casa. Seja as tarefas de casa, seja o seu trabalho voluntário, seja o seu trabalho que você odeia, todos eles precisam ser impactados pelo Evangelho. O Evangelho precisa impactar todos eles. E o segundo ponto que eu queria comentar é que o Evangelho muda a motivação do nosso trabalho. Muitas vezes a razão pelo qual você
escolhe um curso ou um trabalho, é pelos benefícios, pelo salário, pelo mercado. Aí você fala, mas não deveria ser isso? Ok, mas a pergunta que eu te faço, você que está procurando emprego, você que está prestando Enem, você já perguntou para Jesus o que é que ele acha do curso que você quer fazer? Porque assim, o que acontece, gente? A gente toma as nossas decisões, assim, faz nossos planos e tal, e em algum momento dá errado. Aí a gente vai lá e ora para Jesus. Pô, Jesus, me ajuda aqui. Aí Jesus diz assim, mas eu não participei de nada disso. Você trouxe uma bagunça para mim. Percebe? Como é que a gente traz o Evangelho para todos os momentos da nossa vida, das nossas escolhas, da entrevista que a gente vai fazer? Porque esse é o texto que eu quero focar aqui. Eu queria que vocês abrissem, se vocês puderem, lá em Colossenses 3, o verso 23 e 24. Colossenses 3, do 23 ao 24, eu vou ler na NVI. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Olha que incrível isso. Em outras palavras, você deve trabalhar para agradar a Deus. Você deve fazer o bem, você deve fazer bem aquilo que você faz, porque no fim você não está servindo ao seu chefe. No fim você não está tirando boas notas por causa dos seus professores ou por causa dos seus pais. No fim, na real, assim, é que você está fazendo isso para o Senhor. Esse é o real significado. No final das contas, aquela sua nota baixa lá, você escondeu dos seus pais, na real, não era dos seus pais. O que Colossenses 3 diz aqui, ó, é a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. A pergunta é, como é que a gente está fazendo o que a gente está fazendo? E não importa o que vocês estão fazendo, como vocês estão fazendo. Essa é a pergunta. E ele fala aqui, façam de todo o coração, faça com todas as suas forças, e eu diria que faça com excelência, porque nós, como discípulos de Jesus, nós somos na real mordomos, nós recebemos algumas tarefas, alguns propósitos de Deus, e um dia, gente, Deus vai fazer questão de chamar o seu nome, você vai estar diante de Deus e Deus vai falar assim, o que é que você fez com o que eu te dei? Você enterrou? Tá. Você perdeu, você não usou, você usou tudo para você. Entendi. Porque a gente recebe dádiva. Dádiva. Quando Bárbara engravidou, eu vi muitos vídeos sobre gravidez e sobre o milagre da gestação. Gente, nós somos um entre milhões, trilhões de espermatozoides que poderiam ser outra pessoa. E aí acontece uma gestação milagrosa e nasce você. Com essa carinha de bebê aí que você tem sorrindo agora. A gente tem saúde, a gente tem ar, a gente tem vida, a gente tem propósito. E a gente tem um Deus aqui que ele não só... Isso aqui é incrível, gente. Deus não é aquele pai que fala assim, tá na hora de aprender a andar de bike agora. Aí ele põe você em cima da bike e solta você. Não, ele te dá o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele pai que está segurando o banco assim, ó. Vai lá, meu filho. Você fala, tô indo. O Espírito Santo te guiando aqui. Porque ele não apenas te dá propósito, saúde, mas ele também te dá companhia. Vocês lembram desse texto? Eu estarei com vocês. Até quando? Fins tempos. E a gente louva, escolher o nosso curso, nosso trabalho, sem falar com Deus. Olha que curioso, né? E tem dois extremos falando de trabalho também. Tem gente que não gosta de trabalhar. Cara, se tu não gosta de trabalhar, tu precisa voltar lá por dentro e pedir perdão, misericórdia, e falar assim, Deus, sem trabalho. A Bíblia fala assim, se você não trabalha, você nem coma, gente.
Você lembra disso? Quem não trabalha, não coma. Você fala, ô Jesus, calma aí, eu vou gostar, eu vou morrer. Mas esse é um extremo. Tem um outro extremo que é o quê? Gente que trabalha demais. E aqui eu lembro da criação. Deus cria o universo em 6 dias. Aí eu vou te fazer uma pergunta agora. Deus botou a língua para fora e cansou depois do 6º dia? Caramba, o mar foi difícil de voltar aqui e tal. Deus não cansa. E ele estabelece um princípio aqui, que é o princípio do descanso. Deus não ficou exausto, Deus não cansou, Deus não suou. Ele fez assim, separem os mares, separem aqui. E aí terminou e fala, vou descansar. Como um padrão, como um princípio absolutamente crucial, o descanso. Então, se você trabalha demais, quer trabalhar, é errado. Se você é preguiçoso, isso é errado. Então, o Evangelho ele muda a motivação do porquê nós trabalhamos. Porque a gente não precisa mais correr atrás de status ou de valor para a nossa identidade. Por quê? Porque agora a gente entende que nós já fomos aceitos por Deus. A nossa identidade não é que eu sou um dentista e eu preciso ser o melhor dentista, porque senão eu... Caramba! A gente já conhece o nosso valor. Mas em prazer, em obediência ao nosso Deus, a gente vai lá e faz o melhor que a gente puder. Com toda a força, com todo o coração, com toda a excelência. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Nós já fomos aceitos por Deus. Nós já fomos aceitos por causa de Jesus. Você não precisa convencer Deus e nem a ninguém de que você tem valor. Ninguém. Quando eu trabalho a partir dessa minha identidade em Cristo, eu entendo que, cara, não é sobre mim mais. O trabalho não é sobre mim. Não é sobre conseguir um status melhor ou uma identidade. Não. O trabalho é sobre cultivar para que o mundo de Deus floresça. É isso. O trabalho é um cultivo para que o mundo de Deus floresça. E aí, quando você entende isso, você pode descansar com aquela sua correria de eu preciso ser o melhor, eu preciso aparecer, eu preciso... Porque você já sabe quem você é. E pessoas que sabem quem são enfrentam menos crise de identidade, muito menos, porque elas já sabem quem elas são em Jesus, em Cristo. Nós continuamos, e aqui tem uma coisa legal, gente. Quando a gente entende o Evangelho, quando a gente crê em Jesus, nós continuamos fazendo as mesmas coisas, no mesmo trabalho, mas de uma forma diferente, com uma mentalidade diferente. Vocês lembram da história de Esther? A história de Esther, tem muita coisa que acontece na história de Esther, mas eu quero pegar o finalzinho aqui. A Esther, ela tinha um trabalho, ela era rainha do rei Xerxes, um dos reis muito temidos aí na história. Esther, gente, ela foi chamada. Vocês leem no livro de Esther, quando ela se torna rainha, ela evangelizando, ela fazendo reunião de oração com o rei Xerxes. Vocês viram Esther como uma missionária no livro? Não. Por que não, gente? Isso aqui é interessante. Por que Esther não se torna uma missionária quando ela atinge o posto de rainha? Porque ela era uma rainha no trabalho. E aqui tem uma coisa interessante. Esther, ela cria banquetes. Você vai ver lá, tem muito banquete. Ela articula politicamente, ela faz, cara, ela argumenta, ela trabalha em benefício do povo judeu, mas ela não se torna uma missionária. E aqui tem um ponto interessante, gente. A cosmovisão religiosa diz que você precisa pegar a sua fé e o Evangelho, você precisa anexar ao seu trabalho.
Se você não abrir a Bíblia lá no meio do trabalho, não ler Salmo 23, se você não é crente. Não é isso que a gente vê na Bíblia. Tem uma diferença entre anexar a fé ao trabalho e integrar a fé ao trabalho. Tem uma diferença muito grande. E aquilo que Esther está fazendo, ela está usando a influência dela de uma forma no trabalho dela, para tomar boas decisões, para fazer com que as pessoas que estão sob o seu reinado tenham uma vida melhor. Acho curioso. Ô Esther, poxa, mas nem PGzinho lá. Então, a cosmovisão religiosa coloca Deus e o Evangelho numa caixinha. Assim como é fácil você anexar no trabalho, amanhã você fala assim, não, tudo bem, vou tirar, não vou fazer mais. Não vou pôr mais música aqui porque briguei com o pastor. Vocês entendem? Como é ralo esse negócio, como é raso essa perspectiva de anexar a fé ao trabalho. O Evangelho, gente, precisa regar cada aspecto da nossa profissão dentro da nossa profissão. O Evangelho precisa regar cada aspecto, cada decisão. E eu vou ser um pouco mais específico no final sobre isso. Então, está ficando claro isso? Sim? Olhando os rostos aqui. Muitas pessoas pensam também que o trabalho é o que a gente faz para viver, para depois a gente conseguir fazer o que realmente a gente quer fazer. Eu já ouvi, eu já pensei assim também. Cara, eu vou trabalhar tantos anos, porque se em determinado momento da minha vida, sabe, aí eu vou fazer alguma coisa para Deus. Nossa, gente, já ouvi muita gente. Quando eu me aposentar, eu vou dar o meu tempo para Deus. Cara, que loucura isso. Se todas as áreas, se todas as decisões, se cada esfera da nossa vida ela é impactada pelo Evangelho, por que você tem que esperar 50 anos para servir a Deus? Não é? Na visão bíblica, todo trabalho é valoroso e digno. Em tudo que nós fazemos, tudo precisa ser influenciado pelo Evangelho. Tudo, gente. É o que a gente leu lá no texto. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor. Na real, a gente está fazendo para o Senhor. Então, o trabalho e esse mundo são tão importantes para Deus, gente, que um dia Ele vai redimir todas as coisas. Ele não vai destruir, Ele vai redimir. É por isso que o seu trabalho, o que você faz, tem muita importância, inclusive, para Deus. Porque Ele vai redimir todas as coisas. E a gente precisa buscar honrar a Deus em tudo que nós fazemos, ser excelente no que a gente faz. E se honrar a Deus leva você para uma posição alta, porque assim, pensa assim, a gente não quer status, porque isso não nos define, mas isso não significa que a gente não deva, inclusive a gente deve fazer com excelência, porque é para Deus, e isso pode nos levar ao status de, sei lá, diretor, CEO, sei lá, alguma coisa muito grande na sociedade, certo? Você lembra de José? José foi excelente lavando o chão de cadeia e foi excelente sendo governador. Se o seu trabalho te levar a um status alto, glória a Deus por isso, gente. Glória a Deus por isso. Mas se não levar, continue honrando a Deus, porque lavar o chão da cadeia também José estava fazendo para o Senhor. Essa é a mentalidade que a gente tem que ter. Essa. Que o Evangelho ele inunde todas as áreas da nossa vida. Inclusive, no Gênesis, a história do mundo inicia com Deus sendo um oleiro, certo? Deus era um oleiro. Ele pegou do barro, formou. E o primeiro homem era o quê? Um jardineiro. Não é? Era um jardineiro. O nosso ancestral primeiro era um jardineiro. E eu acho maravilhoso o fato de que
o jardineiro planeja, ele cuida, ele prepara, ele modifica, ele cava, ele planta. Mas não é ele que faz florescer. Ele prepara, ele organiza, mas não é ele que faz florescer. E é lindo, gente, porque quando a gente fala de trabalho, normalmente a gente olha o trabalho eclesiástico. Não, quem faz mesmo cumpre a missão é o pastor. É o missionário que está lá longe. Mas se Deus te plantou num escritório de contabilidade, gente, aquilo se chama campo missionário. Sabia? Às vezes a gente fica muito empolgado com o tamanho do impacto. O pastor tem uma vocação, você tem uma vocação também. E Deus enxerga isso com muito valor. E se você é um arquiteto, por exemplo, se você é um pedreiro, um construtor, cara, que incrível! Você vai pegar pedra, ferro, cimento e vai fazer um prédio maravilhoso, uma catedral maravilhosa. Se você é como o Caio e Grazi aqui, você vai pegar alguns tons, alguns papéis, eu nem sei chamar o nome, você vai criar uma melodia. Você vai criar uma cantata de Natal. Eu não sei como se constrói arranjo. Mas fica uma coisa maravilhosa, entende? Porque o trabalho, ele é maravilhoso. Fomos criados para cultivo. Nós somos criados para criar cultura do reino. A palavra cultivo tem conexão com cultura. E aí eu te pergunto, por que você quer trabalhar mesmo? Por que você quer Por que você quer dinheiro? Por que você quer ser grande? Efésios 4, 28 diz o seguinte: fala que o trabalho também é um meio de beneficiar o próximo. Olha o que diz Efésios 4, 28. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha, para quê agora? Trabalhe, tal. Para quê, gente? Para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Aí eu volto e te pergunto, por que você quer ser rico mesmo? Porque se você quer ser rico para comprar um Maverick, não conte com a ajuda de Deus. Não que a gente não usufrua da vida, não é isso. Mas se o seu propósito primeiro é esse, não conte com Deus. Volte em Efésios 4, 28. Aí há aquela ideia de que é mais feliz quem dá do que recebe, que você tem para dar, inclusive. Então você entende o porquê que existe o dom da riqueza? O que Deus vai fazer você rico? Em outras palavras, se todos nós somos mordomos, por que é que Deus vai te encher de posses como mordomo se um dia Ele vai pedir conta de todos os mordomos que Ele tem? Saca? E aí, de novo, por que você quer ser rico mesmo? Por que você quer trabalhar mesmo? O Evangelho impacta tudo, gente. Tudo que nós somos, tudo que nós fazemos, tudo que nós temos. E para a gente terminar, eu queria ler algumas coisas que eu escrevi aqui e refletir com vocês. A pergunta que eu quero que você guarde hoje aqui são essas que eu vou falar agora. Como, no meu trabalho, na minha escola, como que eu posso fazer as coisas para que as pessoas à minha volta possam florescer? Física, relacional, espiritual, social e psicologicamente. Como eu posso fazer as pessoas à minha volta florescerem? Cultivando o jardim. Como nós podemos fazer com que as pessoas floresçam? Sendo você um estudante, um vendedor, uma secretária, um professor, um analista, qualquer coisa que você é. Como no seu ambiente você pode fazer com que aquelas pessoas floresçam? Encontrar coisas que ajudarão essas pessoas a crescerem e você vai fazer bem para elas. Mesmo que elas se beneficiem financeiramente ou não. E você vai fazer mesmo que o seu chefe não veja. Porque lembra, não é para o seu chefe que você está fazendo, não é para o seu chefe que você está cultivando. Volto à pergunta, como no meu trabalho eu posso fazer com que
as coisas, o que eu posso fazer para que as pessoas à minha volta floresçam. E Deus não te chamou para fazer a planta crescer, gente. Por um bom tempo, na minha imaturidade, eu falava assim, cara, culpa minha que a pessoa não creu em Jesus, trabalhou comigo tanto tempo. Mas você não foi chamado como jardineiro. Você não foi chamado como jardineiro para ser o milagreiro que vai fazer aquela planta crescer. Você foi chamado para cultivar aquele espaço, para plantar aquela semente ali. E eu volto. Como? Fazendo todas as coisas com excelência, como se fosse para o Senhor, e buscando maneiras de abençoar e ajudar as pessoas para que elas floresçam. Em última análise, gente, você não consegue pregar o Evangelho de Jesus para alguém do seu convívio se você realmente acessou, se você não acessou o coração dessa pessoa. Você não consegue pregar o Evangelho efetivamente para alguém do seu convívio se você ainda não acessou o coração dela. Porque aí você vai ser aquela pessoa chata. Vai ser uma pessoa assim, inconveniente. Então não adianta você fazer o seu trabalho de qualquer jeito, não se importa com a pessoa quando ela não está bem, e aí depois você chega lá e fala assim, cara, deixa eu te falar de Jesus. Ele vai falar assim, tá doido. Sai daqui, ó. Não é? Então, que cria esse ambiente para que o jardim cresça, para que o mato vire jardim de novo, é você fazer o que você faz no seu trabalho, como Esther, sendo uma boa rainha, você sendo um bom analista contábil, cuidando das pessoas, chegando na reunião, aí vão falar, cara, mas você não está bem. Não, mas não importa. Porque você está mais focado em pessoas do que nas coisas que precisam ser feitas. Vocês percebem a base que isso está criando para que o Evangelho ele cresça ali? Vocês conseguem entender? É isso que significa trazer o Evangelho para o seu trabalho. Se você põe música ou folheto ou abre no Salmo 23 e não faz isso, não vai rolar. Porque trazer o Evangelho para o seu trabalho é permitir que ele impacte todas as coisas que você for fazer. Nas mínimas coisas. Nas mínimas. Nas notas. Nas provas. Na forma como você se relaciona. Tudo. Porque agora nós somos jardineiro de Deus. E olha que maravilhoso que Deus compartilha com a gente a possibilidade de ver esse reino avançando. Porque, gente, o reino vai avançar. Tá? Se você tem dúvida, abre Apocalipse. O reino vai avançar. E Deus permite que nós sejamos parte desse avanço e dessa batalha que já foi vencida. Vamos para a fé. Farinha está na bagunça.